Pare imediatamente de cultivar tomates. Por que você luta todos os anos com frutos que racham, alface seca e feijões raquíticos? Por que a horticultura moderna parece se tornar cada vez mais complicada? E por que quase ninguém fala sobre vegetais que crescem sozinhos? Existem plantas esquecidas que são mais robustas, ricas em nutrientes e fáceis de cuidar do que tudo o que é vendido hoje. E é exatamente com a número um que começa hoje uma revolução silenciosa em seu jardim. Top 1. Beldroega. A beldroega é a ironia do jardim moderno. A maioria das pessoas a arranca e joga fora, sem saber que ela pertence às plantas hortícolas mais antigas da humanidade. Muito antes de a alface ou a couve dominarem nossos canteiros, a beldroega era um alimento básico. Hoje ela é considerada uma erva daninha. No entanto, ela cresce mais rápido e é mais resistente do que quase qualquer vegetal moderno. Ela prospera em solo ruim, em frestas de calçadas e sob calor extremo, enquanto outras culturas já desistiram há muito tempo. Espalha-se por conta própria, quase não precisa de água e rebrota mesmo após ser cortada várias vezes. Se deixada à vontade, forma uma cobertura de solo viva, que protege e alimenta simultaneamente. Suas folhas são ricas em ácidos graxos ômega 3, superando até muitos tipos de peixe, e tem um sabor agradavelmente cítrico e crocante. Colha-a antes da floração para obter folhas especialmente macias e deixe algumas plantas produzirem sementes. Assim, ela continuará crescendo ano após ano, sem necessidade de nova semeadura. Top 2. Henrique o Bom. O Henrique o Bom era um componente fixo nos jardins camponeses de toda a Europa durante a Idade Média. Depois veio o espinafre moderno, e esta planta desapareceu quase completamente dos nossos canteiros. O que o torna tão especial é a sua persistência. Trata-se de um vegetal de folhas perene. Uma vez plantada, a mesma planta fornece colheita ano após ano, sem que você precise semear novamente. Ele prospera mesmo em solos negligenciados, sobrevive a invernos rigorosos e brota com mais força na primavera do que antes. Tudo sem a sua intervenção. Suas folhas podem ser preparadas como espinafre, enquanto os brotos jovens lembram aspargos. Pragas raramente são um problema, e quanto menos você o perturba, melhor ele cresce. Empresas de sementes modernas mal o comercializam mais. Por que comercializar uma planta que se compra apenas uma vez e se utiliza por décadas? Colha apenas as folhas e brotos jovens na primavera, e a planta lhe fornecerá alimento quase sem manutenção por muitos anos. Top 3. Espinafre malabar. O espinafre malabar é exatamente o oposto do espinafre comum. Enquanto o espinafre convencional pende e morre imediatamente sob o calor, esta trepadeira começa a crescer de verdade. Séculos atrás, era amplamente difundido em jardins tropicais e subtropicais. Hoje está quase esquecido em regiões temperadas. Uma vez plantada, espalha-se rapidamente e forma folhas grossas e suculentas durante todo o verão. Adora o calor, lida bem com solos pobres e exige poucos cuidados. Exatamente o que a horticultura moderna afirma ser impossível. O espinafre malabar sobe em cercas, treliças ou até mesmo em outras plantas, fornecendo continuamente hortaliças frescas para saladas, refogados ou sopas. E o fascinante, quanto mais você colhe, mais forte ele rebrota. Deixe alguns brotos florescerem e produzirem sementes no final da temporada. No próximo ano, novas plantas surgirão sozinhas, sem trabalho adicional. Top 4. Esquirvia. A esquírvia é uma raiz vegetal europeia ancestral que já era cultivada antes de as cenouras e as pastinacas se tornarem populares. Na Idade Média era muito apreciada por suas raízes de sabor adocicado e amendoado, mas nos jardins modernos está quase esquecida. No entanto, pertence às plantas mais descomplicadas de todas. Uma vez estabelecida, a esquirvia forma raízes comestíveis ano após ano no mesmo local, sem ressemeadura constante, sem transplante trabalhoso. Você simplesmente desenterra as raízes necessárias sempre que precisar delas.
A planta prospera mesmo em solos pobres em nutrientes e tolera a negligência melhor do que muitos outros tipos de raízes vegetais. A colheita pode ser feita no final do outono ou até no meio do inverno. As raízes podem ser armazenadas por meses, sem qualquer refrigeração. No sabor, são finas, levemente adocicadas e excelentes para assar, cozinhar ou para sopas. Plante a esquirvia uma vez e deixe-a crescer. Ao longo de vários anos, ela lhe fornecerá de forma confiável uma colheita de raízes quase permanente com esforço mínimo de cuidado. Top 5. Salsa de raiz. A salsa de raiz já foi um elemento fixo nos jardins europeus, mas hoje desapareceu quase completamente. Ao contrário da salsa comum, que se polvilha sobre os pratos, esta variedade é cultivada principalmente por sua raiz principal, robusta e comestível. E é exatamente aí que reside o seu verdadeiro potencial. Historicamente, era apreciada pelo seu aroma adocicado e amendoado e pela sua colheita de inverno confiável, especialmente em tempos em que outras culturas falhavam. Ela prospera em solos pobres, tolera o frio e permanece amplamente livre de pragas. Os jardineiros modernos mal pensam nela, embora ela entregue exatamente o que muitos procuram: rendimentos estáveis, sem cuidados constantes. As folhas também são comestíveis, mas o verdadeiro tesouro está debaixo da terra. Uma vez plantada, desenvolve raízes longas, semelhantes a cenouras, que podem ser armazenadas por meses. Colha as raízes no final do outono ou início do inverno, após algumas noites de geada. Isso as torna naturalmente mais doces. Deixe plantas individuais no solo para que se autossemeiem e garantam o suprimento a longo prazo. Top 6. Salsify branco. O salsify branco, muitas vezes também chamado de barba de bode ou planta-ostra, era amplamente difundido na Europa antes de a batata iniciar sua marcha triunfal. Hoje está quase esquecido. Quase nenhum supermercado o vende, e muitos jardineiros nunca ouviram seu nome. No entanto, pertence às raízes vegetais mais resistentes de todas. Ele forma raízes longas e brancas, com um sabor suave, levemente adocicado, que lembra vagamente frutos do mar. A planta prospera em solos pobres, tolera tanto a seca quanto o frio e exige cuidados mínimos. Quanto menos você a perturba, mais estavelmente ela cresce. A colheita é feita no final do outono, quando outras culturas já desistiram há muito tempo. Se você deixar algumas raízes no solo, elas brotarão novamente na primavera. E após a primeira geada, desenvolve-se uma doçura ainda mais intensa. Assim, cria-se um ciclo de autorrenovação. Plante uma vez, colha por anos, sem semeadura ou fertilização constante. Top 7. Escorcioneira. A escorcioneira, também conhecida como salsify preto no sentido estrito, já foi um componente fixo nas cozinhas europeias e hoje quase desapareceu. Suas raízes longas e escuras têm excelente capacidade de armazenamento e desenvolvem um aroma adocicado e amendoado cada vez mais intenso com o tempo. Especialmente no inverno, quando os vegetais frescos eram escassos, era considerada uma fonte confiável de alimento. Em algumas regiões, ela se espalhou tanto que os jardineiros tentaram contê-la. Mas é justamente essa vitalidade sua maior vantagem. Ela prospera em solos arenosos e pobres em nutrientes, sobrevive a climas severos e quase não precisa de cuidados. Uma vez plantada, continua crescendo de forma confiável e fornece rendimentos ao longo de anos. As raízes são adequadas para assar, cozinhar ou para sopas. Até as folhas jovens são comestíveis e fornecem verde adicional, sem esforço extra. Colha após a primeira geada para intensificar a doçura natural e deixe algumas plantas produzirem sementes. Assim, com uma intervenção mínima, surge uma fonte de raízes quase autossuficiente. Você acabou de conhecer 7 vegetais esquecidos que provam que a jardinagem não precisa ser complicada. Escolha apenas 3 deles e teste-os nesta temporada. Observe como eles crescem quase sozinhos. Se este vídeo mudou sua visão sobre o jardim, inscreva-se agora no canal e dê um like no vídeo. Sua próxima colheita começa hoje.